achou o texto sagrado, diga amém. Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E você diz amém. Redobre a sua atenção, por favor. O texto que está em apreço, todos nós sabemos que trata-se do primeiro livro que compõe a Bíblia, que compõe o cânon sagrado, como também o primeiro livro do Pentateuco, a saber, os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde está a Torá, as leis de Deus recebidas por Moisés, e o mesmo recebe a autoria do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E como em cada livro existe um propósito, o propósito de Moisés ao escrever o Gênesis é falar sobre a origem, é falar sobre o princípio, o começo de todas as coisas. Se pegarmos as traduções do Gênesis, tanto no grego quanto no hebraico, você entende que a ideia, o sentido é o mesmo. Gênesis no grego quer dizer origem, Gênesis no hebraico, no princípio ou Bereshit. Então o propósito, a ideia de Moisés é falar como tudo começou. Assim como na vida da gente, a vida é feita de 3 etapas. Eu disse quantas etapas? 3. Começo, meio e fim. A Bíblia também é feita de etapas. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, ela tem um começo. Se você olhar a Bíblia, você vê que ela tem um meio. E a Bíblia revela um final. E em todas as etapas da vida, assim como em todas as etapas da Bíblia, você encontra Cristo. Jesus estava no começo, pois no princípio ele era o Verbo. Ele é a manifestação do meio, o Verbo encarnado. Ele veio, se fez carne e habitou entre nós. E ele é a revelação do Apocalipse. Ele é a maior revelação de toda a Bíblia Sagrada. É por isso que Hebreus, no capítulo de número 13, versículo 18, diz que versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Não tem como chegar ao meio se não começar, e não tem como chegar ao final se não completar aquilo que se iniciou. Mas como eu estou falando da Bíblia, existem algumas lições de Deus no princípio, e é sobre isso que eu quero pregar nesta manhã. Eu quero falar sobre o Deus do princípio. Pastor, e o que nós aprendemos com Deus no princípio? Versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que a autoria da criação é atribuída a Deus. Deus é o autor de toda a criação. A criação não pode ser atribuída a outro ou a outrem, senão a figura do Deus Todo-Poderoso. Pastor, por quê? Porque a criação não é fruto de uma explosão, como acredita a ciência. A criação não é fruto de uma evolução, como acredita a filosofia. A criação não é nada mais, nada menos que o resultado do
poder da palavra de Deus. O salmista diz no Salmo de número 24 que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Eu tenho uma palavra para alguém: a tua casa pertence ao Senhor, a tua família pertence ao Senhor, os teus negócios pertencem ao Senhor, teu ministério pertence ao Senhor, esta igreja pertence ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode glorificar ao nome do Senhor? Então Deus criou todas as coisas e trouxe à existência o que não existia por intermédio do poder da sua palavra. Aí entra a segunda lição de Deus no princípio. Qual, pastor? Antes de tudo começar, antes do princípio se iniciar, Deus já existia. Antes de tudo passar a existir, Deus já estava. Pastor, e o que prova que antes do princípio Deus já estava? Primeiro, porque Ele é autor. Segundo, porque Ele é autoexistente. Ele não passou a existir a partir de alguma coisa. Ele não é o homem. O homem foi criado do pó da terra. O homem foi criado a partir de uma matéria-prima. Deus não. Deus existe por si mesmo. Deus existe por sua própria natureza, porque Ele é eterno. Eterno é o seu atributo. A eternidade vem dele. Assim como a eternidade não tem começo, assim como a eternidade não tem meio, assim como a eternidade não tem fim. Ninguém pode determinar quando Deus começa ou quando Deus termina. Ninguém pode determinar o tamanho de Deus, a altura de Deus, a idade de Deus. Ele é imensurável. Antes que alguma coisa existisse, antes que o princípio começasse, Deus já estava. E o que prova isso, pastor? Isaías escreve no capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, tempo, cronos, ainda antes que houvesse tempo, ainda antes que a realidade fosse formada, diz Deus, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. E só para ouvir o glória dos pentecostais: operando eu, quem impedirá? Jeremias olhou para Deus e disse: eu não sei profetizar, eu não posso profetizar, porque eu não passo de uma criança. Deus olhou para Jeremias e disse: não digas que tu tens imaturidade para profetizar. Por que, Jeremias? Porque antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Antes que você saísse da madre, eu já havia te separado e declarei coisas ao teu respeito. Eu disse às nações: este aí é profeta. Antes da tua existência, Deus já tinha todo o plano da tua vida na palma das suas mãos. Eu preciso profetizar para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória. Nenhum de nós estamos aqui por mero acaso. Nós só estamos aqui porque antes que nós saíssemos da madre, Deus já havia feito planos ao teu respeito. Deus tem propósito na tua existência. É por isso que nós estamos no 10º dia do ano 2021, no mês de janeiro. Pastor, por quê? Porque você tinha tudo para nem ter chegado aqui. 2020 passou e com o ano 2020 veio a crise, veio a pandemia, veio o coronavírus, veio tudo e mais um pouco. E teve gente que apostou que você não passaria dessa. Tem gente que apostou que você morreria no meio da pandemia, que você morreria no meio da crise. Só que olha onde você está. Você está na casa de Deus. E quem apostou que você nem passaria, já viu que o ano começou, e com o começar deste ano veio uma virada de Deus para a tua história, veio uma virada de Deus para a tua família. Se tiver alguém que acredita nisso, levante a mão e glorifique a Deus. Antes que tudo passasse a existir, Deus já existia.
Agora se atente a um pormenor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Observe a pluralidade. Só que a terra está no singular. Segundo a teologia sistemática, Deus criou 3 céus. Quantos céus? O primeiro céu é o céu atmosférico, esse céu que nós conseguimos enxergar. O segundo céu é onde está toda a imensidão e a extensão, a expansão do universo. O terceiro céu é onde estão as mansões celestiais. É o céu que Jesus disse em João capítulo 14 para os seus discípulos: eu vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então no princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, quando você lê o versículo 1, a ideia que vem à nossa imaginação, o cenário que vem à nossa imaginação é o cenário de algo perfeito. Pastor, por quê? Porque Deus é Deus. E lendo a Bíblia, eu aprendo que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. E eu não preciso ir muito longe para acreditar nisso. É só nós olharmos o texto que lemos. Tudo que Deus faz é bom, pastor? Sim, o texto comprova. No primeiro dia da criação, versículo 3, disse Deus: haja luz, e a luz passou a existir. E no final do terceiro dia, vendo Deus o que havia feito, o texto diz: e viu Deus que era bom. No segundo dia da criação, Deus disse: haja firmamento, separação entre águas e águas, expansão. Aí o texto diz: e viu Deus que era bom. No terceiro dia Deus disse: haja terra seca. E a porção de terra seca aparece, a terra passa a produzir. E no final do terceiro dia, o texto diz: e viu Deus que era bom. No quarto dia Deus diz: haja luminares, o sol, a lua, as estrelas e tudo que é astro passou a existir. E no final do quarto dia da criação, Deus vendo tudo que havia feito, o texto diz: e viu Deus que era bom. No final do quinto dia, Deus, tendo criado os peixes, as aves e os animais que estão sobre a superfície da terra, vendo tudo o que havia feito, o texto diz: e viu Deus que era bom. No sexto dia, Deus decide formar o homem conforme a sua imagem e semelhança. A coroa da criação, aí Deus decide meter a mão na massa. Do pó da terra ele forma o homem, sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Quando Deus termina de formar o homem, a coroa da criação, olha o que diz o versículo 31 do capítulo 1. Está escrito assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E olha o que o texto diz: e eis que era muito bom. Pastor, por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Pastor, então se tudo que Deus faz é bom, se tudo que Deus faz é perfeito, então por que o versículo de número 2, o cenário é diferente do versículo de número 1? Porque no versículo 1 Deus criou os céus e a terra. Sim. Só que o versículo 2 diz: a terra era ou estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Espera aí. O cenário do versículo 2 é um cenário de caos, desordem e deformidade. Será que um Deus que cria as coisas perfeitas e que tudo que faz é bom, criaria algo imperfeito? Criaria algo em caos, sem forma ou vazio? Aí nós precisamos fazer uma observação, porque existe um pano de fundo entre o versículo 1 e o versículo 2. E é dentro desse pano de fundo, em paralelo com o versículo 1 e o versículo 2,
que entra a rebelião encabeçada por Lúcifer e a queda do mesmo. É claro que Lúcifer, você sabe um tanto quanto eu, não é propriamente um nome, mas sim uma definição de sua natureza, porque ele era um ser brilhante, ele era um ser de luz. Isaías capítulo 14, versículo 12 diz: ó como tu caístes, estrela da manhã, filha da alva. E por que Isaías chama ele de estrela da manhã? Porque brilha. Por que Isaías chama ele de filha da alva? Porque resplandecia. Ezequiel 28 vai dar algumas informações a respeito dele, dizendo que ele era dotado de sabedoria, perfeito em beleza, aferidor de medidas, coberto de preciosidades, querubim ungido para proteger. O texto diz que ele era perfeito em todos os seus caminhos. Ei, por duas vezes a definição de perfeição está atribuída à sua natureza. Primeiro, perfeito em beleza. Segundo, perfeito em todos os seus caminhos. Aí o texto diz: até o dia que se achou iniquidade em ti. Deus que cria as coisas perfeitas, Ele cria a mais perfeita de todas as criaturas. Quem? Lúcifer. Só que quando Deus olhou para Lúcifer, por fora, perfeito. Mas quando Deus olhou para o seu interior, Deus percebeu: o seu caráter não condiz com a sua aparência. Pastor, por quê? Porque o proverbista diz que dos corações vêm as preparações. Resposta certa só vem de Deus. Antes que Lúcifer executasse aquilo que premeditou, só em pensamento já foi suficiente para ser destituído e nunca mais voltar a ser o que era antes. Prova, pastor. Isaías capítulo 14, versículo 12 a seguir: ó como tu caístes, filho da alva, estrela da manhã. Caiu por quê? Porque tu dizias no teu coração: eu subirei, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, sobre o monte da congregação me assentarei, subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É aí que ele apaga, é aí que começa a sua queda. Pastor, por quê? Porque o que destrói o homem não é o que entra, o que mata o homem é aquilo que sai. É por isso que Deus, quando olhou para Saul, Deus olhou para o interior de Saul, Deus lembrou de Lúcifer, e Deus nunca mais quis papo com Saul. É por isso que Deus procura Davi. Renan, por quê? Porque Saul era o mais belo entre os filhos de Israel. Do ombro para cima ele era o maior. Não tinha ninguém com características e perfis para ser rei como de Saul. Porém, quando Deus olhou para o seu interior, Deus lembrou de Lúcifer. Porque não adianta ser belo, não adianta ser alto, não adianta ser perfeito por fora, se quando Deus olhar o teu interior existe maldade, existe iniquidade, a soberba, a prepotência, a autossuficiência. Aí Deus procura alguém, e quando Deus acha, porque a prova que Deus estava à procura é que quando ele acha Davi, ele dá testemunho: achei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. E eu não sei quem é que vai pegar. Quando Deus destitui Lúcifer, Deus nunca mais trabalhou com aparência. É por isso que quando Samuel chegou na casa de Jessé, olhou para Eliabe, disse é, Deus diz não é. Olhou para Abinadab, disse é, Deus diz não é. Olhou para Samar, disse é, Deus disse tão pouco este. Aí Deus tem que dar uma repreensão em Samuel, diz: Samuel, você ainda não entendeu o mistério? Eu não vejo a aparência, eu não olho como o homem vê, eu vejo o que não está no alcance da visão do ser humano. Eu olho o coração, eu olho o interior. É por isso que Deus recebe a oferta de Abel e rejeita de Caim. Caim não deu o pior, Caim deu o melhor daquilo que ele fazia, como Abel também deu o melhor daquilo que ele fazia. E qual é o problema de Deus com Caim? É que antes de Deus receber o que está na mão do ofertante, Deus vai olhar para o caráter do ofertante. Deus não olha a aparência. Saul era o mais belo. Aí Deus muda, vem pela contramão da lógica. Ele pega o menor da casa de Jessé.
Davi não tinha muita aparência, não. Davi era de gentil semblante. Quando o texto diz que ele era de gentil semblante, o texto está dizendo que ele era simpático. Dizem por aí que o simpático é um feio bem arrumado, né? Agora eu entendo porque me chamam de simpático, né? Deus não trabalha com a aparência. Deus olha o que está no interior. É por isso que depois de Lúcifer, tudo que Deus faz, a matéria pode não ser boa, mas a essência. Lá vem Deus, vamos formar o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí Deus, para formar o homem, coroa da criação, conforme a sua imagem e semelhança, Deus mete a mão no pó da terra. Pó da terra significa matéria sem nenhum valor. Eu não sei quem vai pegar. Eu imagino, agora já é um pensamento meu, Deus metendo a mão na massa para formar o homem. Aí tem um anjo, um querubim, olhando Deus metendo a mão no pó da terra e dizendo para Deus: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Aí Deus diz: eu estou formando um homem conforme a minha imagem e semelhança. Aí o querubim olhou e disse: mas do pó da terra? Deus diz: é. Aí o querubim responde: não, mas para ser imagem e semelhança do Senhor, tinha que no mínimo ser do ouro, o metal mais valioso. Aí Deus diz: não serve. Aí o querubim diz: não, Senhor, então deveria ser do cristal, a pedra mais valiosa. Aí Deus diz: também não serve. Aí eu imagino o anjo dizendo: por que não do ouro? Aí Deus diz: porque no céu o ouro é asfalto, as ruas são de ouro. Aí, então por que não do cristal? Aí Deus diz: não, porque no céu o cristal serve para ser mergulhado, os rios são de cristal. Deus, então por que do pó da terra? Aí Deus diz: porque o que faz o homem ser a minha imagem e semelhança não é a matéria, é o que Deus soprou dentro do barro. Aí Paulo diz: tenho porém estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. Então Deus não se parece comigo por causa da minha aparência, ou contigo por causa da sua aparência, senão Deus ia aparecer com um monte de gente. O que te torna a imagem e semelhança de Deus é a essência dele que ele soprou dentro de você. Cada um de nós temos um sopro de Deus dentro de nós. E é isso que nos torna a imagem e semelhança. Aí Deus vem pela contramão da lógica. Lúcifer era coberto de preciosidades, perfeito em beleza, mas o interior podre. Deus pega Adão, era do pó da terra, mas ele soprou dentro do homem o fôlego de vida, a essência de Deus dentro do homem. É isso que Deus está à procura nesta manhã. Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Deus está à procura de pessoas verdadeiras. Deus não está à procura de pessoas belas. Deus está à procura de pessoas sinceras. Alguém olhou para você e disse: a matéria pode não ser boa, mas tem algo dentro de você que ninguém pode tocar, e muito menos o diabo. O que? Só Deus, porque foi Ele que colocou em você. É por isso que quando o homem morre, ele volta para o pó, mas o espírito volta para Deus, porque aquilo que é de Deus volta para Deus, aquilo que é de Deus volta para Deus. E tem algo em você que é de Deus e ninguém pode tirar de você. Então Lúcifer cai. Jesus comprova isso. Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz para os seus discípulos: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago ou um raio. Espera aí, gente. O verbo não está conjugado no passado, no presente. Jesus não disse eu vejo. O verbo não está conjugado no futuro. Jesus não disse eu verei. O verbo está conjugado no passado. Jesus olha para os seus discípulos e diz: eu via.
Satanás cair como relâmpago. Por que Jesus diz eu via? Porque João diz, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, porque o verbo era Deus. Então, se Jesus estava no princípio, e Jesus afirma para os seus discípulos, eu via Satanás cair como relâmpago. Se ele cai, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. A terra é uma. Então, quando ele cai, a terra sofre o impacto da queda de Lúcifer. Só que pega um pormenor. Quando ele cai, ele não cai Lúcifer. Quando ele cai, ele já cai Satanás. Deus não esperou ele cair para mudar a sua natureza. Ele já cai com a natureza mudada. Pastor, por quê? Porque geralmente o homem, com a sua aparência, pode esconder aquilo que ele é por dentro, mas o tempo vai revelar quem ele verdadeiramente é. Diabo na etimologia significa aquele que destrói, aquele que quebra, aquele que racha, porque é para isso que ele veio. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Então, quando ele cai, tudo que o diabo toca, ele passa o seu caráter para aquilo que ele tocou. A terra foi feita perfeita, mas quando ele cai, ela entra em caos, desordem e deformidade. Aí você entende o versículo 2. A terra estava. Eu gosto da expressão estava, porque quando você lê que a terra era, a ideia que vem na mente é que Deus tinha feito ela assim. Mas quando você lê que ela estava fala de momento. Ela não era assim. Algo fez ela se tornar assim. E o que fez a terra entrar em caos? O que fez a terra entrar em crise? A queda de Satanás. Só que a história não termina em caos. A história não termina. Alguém já deu glória? A terra não termina em crise. Versículo 2: a terra estava sem forma, vazia e em trevas, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas ou sobre a face do abismo. Levante a mão para receber uma palavra. A terra pode estar em crise, mas o céu não para. A terra pode entrar em caos, mas o céu continua em movimento. Se vale um glória, prepara para liberar. O diabo pensou que ia parar a tua história. O diabo pensou que ia parar a tua família em 2020. O diabo pensou que ia parar os teus negócios, os teus sonhos e os teus projetos. E eu não sei quem vai pegar. Eu não tenho dúvidas que o que está acontecendo no Brasil e no mundo é vontade permissiva de Deus. E o diabo, ele é oportunista. Ele se aproveita da situação para pregar o caos, para pregar desordem, para pregar crise. O diabo patenteou a palavra fica em casa. E não por quê? Porque quem quer te ver em casa sem reagir, quem quer te ver em casa sem conquistar, quem quer te ver em casa sem trabalhar, quem quer te ver em casa sem progredir, é o diabo. Ele que tem prazer em ver a tua vida amarrada. Mas prepara para dar glória. O Brasil em 2020 parou, o mundo parou, mas o céu não para. O céu que ouve a Haramaia, o céu não para. Aleluia. Já prepara aqui, meu príncipe. Vem cá. Já prepara aqui. Dá uma cotovelada. A cotovela, melhor dizendo. Esse crente pede você com carinho e respeito. Isso incomode ele. E diga para ele assim, ó: você está proibido de parar. Diga, você está proibido de parar. Eu e você, nós somos cidadãos dos céus. E eu não ando pelo que a terra diz. Eu ando pelo movimento que o céu me proporciona. A Bíblia diz: o que ligares na terra será ligado no céu. E quando tem concordância aqui, tem concordância lá. Eu sei que já tem pelo menos uns 3 comigo aqui essa manhã. Então posso profetizar: 2021 será um ano diferente na tua história. 2021 será um ano que Deus vai reconstruir aquilo que o diabo tentou destruir na tua vida. Eita!
Oh, uma mão é pouca, levante as duas, porque está descendo uma graça do céu aqui dentro. Oh, aleluia. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Papai me disse: Renan, essa manhã é manhã de renovo, essa manhã é manhã de fortalecimento, essa manhã é manhã de revestimento. Papai está dizendo: convida os meus a se assentarem na mesa esta manhã, porque com a comida de hoje você vai caminhar mais um ano inteirinho na presença de Deus. Você não... eu estou sentindo ele aqui. Oh, aleluia. O diabo, eu não sei quem vai pegar. O diabo pensou que a tua história terminaria em caos, terminaria em crise. O diabo pensou que ia deformar alguma coisa na tua família. Só que eu não sei quem vai pegar a profecia. O Espírito está em movimento. Deus entra em cena e diz: haja luz. Haja luz! Haja luz! Eu estou arrepiado, ele está aqui. Pastor Anderson, eu vim do Rio de Janeiro com uma palavra para alguém. E qual é, pastor? O que não existia mais na tua vida, Deus vai trazer a existência nesta manhã. Aqui entra a terceira e última lição. Qual? Deus no princípio não estava sozinho. Diga para alguém: Deus no princípio não estava sozinho. Pastor, peraí, o senhor disse que Deus é o autor? Sim. O senhor disse que antes de tudo existir Deus já estava? Sim. E como é que o senhor disse que Deus no princípio não estava sozinho? Lá vai. Quando eu olho para o princípio, a triunidade de Deus é revelada no princípio. Numa linguagem mais pentecostal nossa aqui, Deus no princípio não estava sozinho. A divina trindade estava com ele. Pastor, e o que prova isso? Versículo 1, no princípio criou Deus, Deus Pai. Versículo 2, o Espírito se movia sobre a face do abismo. A terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, também estava lá. Mas para ser trindade tem que ter 3. O Senhor só falou de 2 pessoas. Versículo 3. E disse Deus: haja. Haja, que no hebraico é o bara ou bará, que significa, na etimologia de sua palavra, trazer à existência ou criar a partir do nada. Deus criou todas as coisas e trouxe à existência o que não existia pelo poder do verbo, pelo poder do... João diz no capítulo 1 que no princípio era o verbo estava com Deus, porque o verbo era Deus. Só que tem um pormenor aqui. Qual? Todas as coisas. Vou repetir. Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito se fez. Ele quem? O verbo que se fez carne. Quem? Cristo. Traduzindo, no princípio era Cristo, no Bereshit ele estava. E o Cristo estava com Deus, porque o Cristo também era Deus. E se João diz que todas as coisas foram feitas, e o capítulo 1 diz que o bara, o haja, é o que traz existência, então quem é o bara? Quem é o haja? Cristo. É mais ou menos assim. Deus diz, haja, mas quem fez a luz aparecer? Cristo. Deus diz, haja, mas quem fez o firmamento existir? Cristo. Deus diz, haja,
mas quem fez a terra seca produzir? Cristo. Deus diz haja, mas quem fez os luminares brilharem? Cristo. Deus diz haja, e quem fez os animais existirem? Cristo. Deus disse haja, e quem fez o... Eu não sei quem vai pegar, A maior prova que Deus não estava sozinho está no capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: agora façamos. Observe a pluralidade. Façamos. Deus não fez o homem sozinho. Ele pegou o Filho, ele pegou o Espírito, e ambos se juntaram e disseram: façamos agora o homem conforme a nossa imagem e a nossa... Lá vai a profecia. Se Deus disse haja, e a terra obedeceu. Se Deus disse haja, e a luz obedeceu. Se Deus disse haja, e o firmamento obedeceu. Se Deus disse haja, e os luminares obedeceram. Se Deus disse haja, e os animais obedeceram. Se Deus disse haja, e a natureza obedeceu. Quem é o diabo para não obedecer aquilo que Deus está liberando ao teu respeito? Quem dá glória recebe. Quem recebe da glória. Quem dá glória recebe. Quem recebe. Só quem pode dar um pulo dessa cadeira. Fica de pé. Decalamância. Esse é um decreto de Deus aqui. Papai acabou de me dizer: Renan, diga para meus filhos que hoje está começando algo novo na história de alguém. É manhã de reconstrução. Eu não sei o que foi deformado pelo diabo, mas o ar já está sendo liberado hoje. Prepara para dar glória aí, meu filho. Deus forma. Versículo 1. Aí vem o diabo com o seu caráter e deforma. Versículo 2. Aí se manifesta Cristo com a sua palavra e transforma. Versículo 3. Sabe qual é o maior tapa na cara do diabo? É que ele pode até deformar aquilo que Deus formou. Só que vem Cristo transformando e dando um jeito para aquilo que alguém olhou e disse: não tem jeito. Posso profetizar? Levante as suas mãos para receber. Alguém apontou o dedo para a tua casa e disse que não tinha jeito. A sociedade olhou e disse que não tinha jeito. Até o diabo olhou e disse: esse aí não tem jeito. Mas Jesus me trouxe aqui nesta manhã para dizer para alguém: Jesus vai dar jeito para aquilo que não tinha mais jeito. O haja de Deus está sendo liberado sobre a tua casa. O haja de Deus está sendo liberado sobre o teu casamento. O haja de Deus está sendo liberado sobre a tua família. O haja de Deus está sendo liberado sobre os teus negócios. O haja de Deus está sendo liberado sobre o teu ministério. Eu profetizo o que não existia mais. Assim diz o Senhor, Ele está trazendo a existência. Hoje tem dupla honra chegando. Só quem crê faz o barulho que o diabo não gosta. Agora! No início eras a palavra, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou.
desse nome há. Levante as suas mãos para adorar. Enquanto ele canta, sinta o toque de Jesus agora. Quão lindo esse nome há, mais sorte que tudo há. Oh, quão lindo esse nome há, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior não existe. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Tá descendo graça. Tá descendo graça. Maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. E oh, quão maravilhoso é, Ele é maior. maior que tudo ele é. Seja cheio do Espírito. Seja renovado. Seja renovado. Seja cheio. Recebe graça. De Jesus, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Haja, 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 haja. O véu do rompeste, pode lá ver a tumba vazia. Ele está aqui. O varão pisou aqui dentro. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Eu tô sentindo ele aqui. É Maia, é Lute, é Barulho, é Saba. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino. Tua é a glória, Sinta a glória dele. acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. E esse nome poderoso cura, esse nome poderoso liberta. Sabe o poder dele aí? Poderoso salva, esse nome poderoso batiza. Sinta a presença dele aí agora, agora, agora. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome Oh, aleluia. E que barra séria. Do comandre a faia. No meio dessa atmosfera de glória, o Espírito Santo está em movimento aqui. Nara cantévia.
Tem gente que está aqui que assim diz Deus: se prepare, porque a tua vida a partir de hoje vai andar para frente. O que estava parado na tua vida vai se movimentar hoje. Você não vai parar. Tem alguém que está aqui, pastor Anderson, que o ano dele, o ano dela vai começar hoje. Tem uma virada de Deus chegando para a tua vida. No meio dessa atmosfera, tem alguém aqui que precisa hoje tomar uma decisão. O diabo queria transformar a tua história em caos. O diabo queria que a tua história terminasse sem forma. Só que Jesus me trouxe aqui para te dizer: hoje eu quero dar vida para aquilo que o diabo sentenciou à morte. É você que decide. Ou você vai viver uma vida em caos, desordem, ou você vai deixar Jesus iniciar algo novo na tua vida. Eu estou falando para alguém que entrou aqui hoje e estava distanciado do altar de Deus. Estou falando para alguém que entrou aqui hoje, eu não sei qual foi o motivo, a razão, a circunstância que te fez desanimar na fé. Só que Jesus te achou aqui dentro. Eu não te conheço, mas aquele que mandou eu vir, ele marcou esse encontro contigo hoje. Porque no meio do caos que o diabo queria transformar a tua vida, Jesus tem uma palavra que vai mudar o quadro da tua história. Tem um outro grupo também. Tem alguém que entrou aqui hoje que provavelmente nunca tenha sido evangélico. Pastor, eu nunca pertenci a nenhuma igreja. Eu até frequento culto, eu até conheço a palavra, mas nunca tomei uma decisão definitiva por Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, a tua condição aqui hoje não importa mais, se era ou se nunca foi. O que importa é que Jesus hoje tem um haja para a tua vida. E tu não pode sair daqui do jeito que você entrou. Pastor, mas eu já voltei, já saí, já voltei, já saí. Nunca é tarde para recomeçar. Deus tem um recomeço para a tua vida hoje. E se você puder ouvir a palavra do Espírito Santo para a tua vida, a palavra é essa. Esse ano de 2021 só pode mudar se as tuas atitudes mudarem. Enquanto você não tomar uma atitude hoje, só mudou o calendário na tua vida. Deus hoje te convida para viver algo novo. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que vai sair do cenário do caos para viver algo novo da parte de Deus. Se você está no nosso meio, saia do teu lugar agora e vem no altar. Eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio que precisa hoje tomar uma decisão por Cristo? Tá vindo a primeira. Tá vindo a primeira. Aonde está a segunda pessoa? Pastor, eu me desanimei, eu me distanciei. Pastor, eu nunca fui evangélico. Só que Jesus te chama hoje, porque essa manhã vai ser um divisor de águas na tua vida. Aonde está a segunda pessoa que precisa tomar uma decisão por Cristo? E eu não posso me estender, eu preciso orar por alguém. Está vindo a segunda pessoa. Eu quero conhecer Jesus. Diga, Eu quero conhecer Jesus. está vindo a terceira pessoa. Terceira chama dele, eu quero conhecer. Está começando o amor. Eu quero conhecer Jesus. Cadê a quarta pessoa? Amado é
Cadê a quinta pessoa que vai começar o ano de 2021? Não com o pé direito, mas com o pé no altar de Deus. Vem pro altar! Vem pro altar! Levanta a tua voz e diga Yeshua. Jesus se chama. É hoje. É haja. É haja. É haja. Jesus já está renovando em língua. Acabou de voltar pro altar, já está sendo renovado. Se tem aqui, tá bem logo. O céu te chama. Estenda a tua mão para cá. Estenda a tua mão para o altar. Estenda a tua mão para o altar. Estenda a tua mão para o altar. Eu não posso mais insistir. Se eu pudesse, eu ia aí, pegava na tua mão e te trazia para o altar. Só que o primeiro passo, quem tem que dar é você. Jesus vai conduzir todo o restante da tua vida. Chegou a quinta. Chegou a quinta. Eita, glória a Deus. É hoje. Jesus acabou de me dizer que o ano dessas 5 pessoas começa hoje no altar de Deus. Tem coisa boa chegando. Fala para quem está perto de você, diga, tem coisa boa chegando. Estenda a tua mão para cá. Eu estou sentindo Deus. Qual o nome desse moço? Jonathan. É isso? Qual o nome da senhora? Senhorita? Grace. Meu Deus, tô ruim hoje, hein? E o teu? Caio. E dessa princesa? Olivia. E o teu? Carlos. Márcio. Tem 6? Então eu contei errado, né? Tem 6. Mistério. É unção. Então tem 6. Esses 6 nomes que eu falei aqui estão sendo riscados do livro da morte. E acabaram de ser escritos no livro da vida, de onde nunca mais serão arrancados. Estenda a sua mão para cá. Posso orar, pastor? Senhor, aqui estão essas 6 vidas no teu altar. A tua palavra, como flecha, foi sacada da tua aljava e está acertando o alvo esta noite, esta manhã. Tudo que o diabo usou para acorrentar e prender e amarrar a vida dessas pessoas, para que elas não progredissem, para que a vida delas não mudassem, para que elas não andassem, neste momento eu repreendo, neutralizo em nome de Jesus Cristo. Todo projeto do diabo contra estas vidas está sendo cancelado agora, porque a partir deste exato momento essas vidas se tornam propriedades exclusivas do teu Espírito Santo. E aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça. E nós, como igreja, abençoamos estas vidas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas. Dê um abraço neles, dê um abraço nelas.
Diga para elas que elas são bem-vindas. Não mentira. Que me faz ser Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender, cantar, que a tempestade é você, chuva forte é você, e o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada também é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir, eu vou subir o monte, que muitos desistiram, e vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou, e vou fazer morada, e vou ficar lá, até te encontrar. O meu que me faz de ser Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender, canta pra ele, que a tempestade é você, e o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada também é você, é tudo, tudo sobre você. Aplauda o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Avivou, 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 avivou. Aviva, está avivado, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.